Sabe aquela sensação frustrante de trabalhar o mês inteiro, o salário cair na conta e quando você pisca, o dinheiro simplesmente sumiu? A gente dá um duro danado, mas a conta bancária continua no vermelho. Mas e se eu te disser que a solução para esse sufoco nosso de cada dia, aquela velha história de viver de salário em salário, já foi resolvida há mais de 6.000 anos? Pois é, vamos mergulhar nisso agora. Hoje a gente vai desvendar uns segredos muito antigos que ensinam literalmente qualquer pessoa a construir riqueza. E o melhor, numa linguagem super do dia a dia, sem complicação, para você conseguir aplicar hoje mesmo. O nosso papo de hoje nos leva direto para o berço das finanças, através de um clássico absoluto, O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse material revolucionou o jeito das pessoas lidarem com o próprio dinheiro. O autor usa umas parábolas lá da antiga cidade da Babilônia para mostrar que a nossa grana hoje é governada exatamente pelas mesmas leis daquela época. Porque, convenhamos, a riqueza da Babilônia não caiu do céu por mágica. Ela só surgiu porque o povo de lá aprendeu a lidar com as moedas. E é justamente esse raciocínio simples que a gente vai destrinchar aqui. Para começar, imagina o Bansir. Ele era um fabricante de carruagens super talentoso. Passava os dias martelando, serrando, suando a camisa debaixo daquele sol quente do Vale do Eufrates. O cara fazia as melhores carruagens, trabalhava sem parar, mas a carteira dele estava sempre vazia. Ele não tinha nada além de, um mingau ralo e leite azedo para oferecer para a família. Trabalhar até não aguentar mais e ter zero patrimônio no fim do dia. Dá para acreditar que 6.000 anos depois dessa rotina não mudou quase nada? É uma situação bizarramente parecida com a de tanta gente hoje em dia. O Bansir percebeu que precisava de uma saída. Parte 1. O segredo de Yarkut. A virada para a riqueza. Para desvendar esse segredo, o Bansir foi atrás de um amigo de infância, o Arcade, que por acaso tinha se tornado só o homem mais rico de toda a Babilônia. A base de toda a filosofia do Arcade é muito simples. A primeiríssima coisa que você tem que fazer quando recebe qualquer dinheiro é pagar a si mesmo. Pensa bem com a gente. Você paga o dono do mercado, paga a conta de luz, o aluguel, mas e para você? Para quem realmente suou a camisa o mês todo, fica o quê? O Arcade foi direto ao ponto. Antes de sair distribuído o fruto do seu trabalho para todo mundo, uma parte tem que ser guardada. Essa parte é intocável, ela é sua e de mais ninguém. E aí vem o número mágico, a regra de ouro. Qual é o tamanho dessa fatia que tem que ser guardada? No mínimo 10% de tudo que você ganha. Não importa se o seu salário é altíssimo ou se está super apertado, se o mês foi ótimo ou terrível. O primeiríssimo passo, sem desculpas, para transformar uma carteira vazia numa carteira cheia de opções é separar essa porcentagem. De cada 10 moedas que entram, uma vai direto para sua reserva, antes de pagar qualquer boleto. Claro que, na mesma hora, bate aquela dúvida, né? Mas espera aí, como é que eu vou guardar um décimo se o dinheiro todo já não dá nem para pagar as contas do mês? A sabedoria babilônica mata essa charada com o número 9. A ideia é, você precisa aprender a viver confortavelmente com as 9 partes que sobram. O Arcade garante que quando você separa aquele 1/10 logo de cara e ajusta a sua vida para os 9/10 restantes, as coisas simplesmente se encaixam. A sensação de privação some. Na verdade, ver a sua reserva ali crescendo traz uma satisfação tão gigantesca que compensa qualquer luxozinho momentâneo que você cortou. Vai por mim, funciona. Parte 2. 7 soluções para a falta de dinheiro. Transformando parábolas antigas em prática diária. Bom, depois de firmar essa regra dos 10%, o Arcade criou um manualzinho prático. São 7 curas que funcionam como um mapa, um passo a passo mesmo, para fugir dessa escravidão financeira. O negócio começa com a poupança dos 10%, como a gente falou. Depois vem a criação de um orçamento inteligente para controlar os gastos, colocar o dinheiro para trabalhar, proteger essa grana, comprar a própria casa, planejar a aposentadoria e, por último, investir no próprio conhecimento. É literalmente a estrutura perfeita para sua independência. E isso nos leva direto para o poder da multiplicação. Porque, vamos ser sinceros, guardar dinheiro debaixo do colchão não deixa ninguém rico. O Arcade usa uma metáfora genial aqui. Cada moeda que você guarda é como se fosse um escravo dourado que trabalha para você sem parar. O objetivo é investir essa moeda com segurança para que ela tenha filhos, que são os juros. E depois, você bota esses filhos para trabalhar também. É o milagre dos juros compostos explicado do jeito mais simples possível. O dinheiro gera lucro e o lucro gera mais dinheiro. Parte 3. As 5 leis do ouro. Protegendo e multiplicando o tesouro.
Sabe, quando a grana começa a sobrar, é fundamental ter a cabeça no lugar para não perder tudo. Mais para frente nos ensinamentos, o Arcade foca em como proteger o patrimônio. E tem uma diferença gritante nas atitudes das pessoas aqui. A pessoa inexperiente quer aquele ganho surreal, cai em qualquer esquema que promete fortuna do dia para a noite. O próprio Arcade, olha só, cometeu o erro de dar as primeiras economias dele para um fabricante de tijolos e comprar joias. Resultado, o cara foi enganado e comprou um monte de vidro colorível. A moral da história, você nunca vai perguntar para o sapateiro sobre as estrelas. Para proteger o seu patrimônio, os sábios sempre buscam conselho com quem entende de dinheiro de verdade. Então, presta muita atenção nesse alerta sobre os nossos hábitos de consumo. O material deixa claríssimo que os desejos humanos não têm fim, são que nem erva daninha num terreno baldio. A gente tem essa ilusão super perigosa de que, quando eu ganhar mais, meus problemas acabam. Mentira! A verdade nua e crua é que, sem controle, o nosso padrão de vida sobe junto com o salário. É a famosa inflação do estilo de vida. Você ganha mais e acaba gastando mais. Ter um orçamento bem rigoroso para as despesas que são realmente essenciais é o único jeito de blindar aquele seu suado 1/10 guardado lá no começo. E para combater aquela ansiedade de querer ficar rico para ontem, a gente precisa entender o poder da consistência ao longo do tempo. A fonte traz o caso do Ansan, um fazedor de sandálias bem humilde. O cara guardava só 2 moedinhas de prata por semana, coisa pouca mesmo, mas em pouco tempo os juros começaram a rolar. E a matemática mostrou que, em 12 anos, aquele hábito pequenininho ia virar uma fortuna gigante, suficiente para bancar o resto da vida dele. Paciência, pessoal, é a maior aliada de quem busca riqueza. E chegamos na 7ª cura, que, para falar a verdade, muita gente esquece de aplicar: a sua capacidade de ganho. Investir em si mesmo. Antes de virar o ricaço da cidade, o Arcade era só um escriba comum, fazendo tábuas de argila. Só que ele botou na cabeça que ia ser o melhor escriba da Babilônia. Ele focou mais, trabalhou melhor, aprendeu umas técnicas novas e, pimba, foi promovido. Aumentar as suas próprias habilidades e a sua ética de trabalho todo santo dia é a maneira mais garantida de aumentar a sua renda. E o melhor, está 100% no seu controle. Bom, e isso nos traz para a nossa reflexão final. A matemática da riqueza já está desenhada há 6.000 anos. Não precisa de mágica, não precisa de herança. Só precisa da decisão de pagar a si mesmo em primeiro lugar, viver com um pouquinho menos do que se ganha e colocar esse dinheiro para suar a camisa por você. O roteiro está pronto e é super simples. Agora, a provocação que eu deixo para você hoje, para a gente transformar essa teoria em prática agora mesmo, é: qual vai ser a primeira despesa que você vai cortar e qual vai ser a primeira moeda que você vai guardar no dia de hoje? Fica aí o desafio. Muito obrigado por acompanhar esse nosso mergulho nos ensinamentos de hoje e até a próxima!